Vamos começar com a estratégia e o planejamento daquilo que vai ser feito. Gente, pode parecer alguma coisa sobre administração, com profissão de administração, né? Mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso e levasse isso muito a sério. Porque muitos, eu vejo bastante pessoas, amigos, né, colegas que também estão ali fazendo interpretação, de repente está dentro da igreja, ou está no comércio, ou está envolvido com a gestão pública, enfim. E aí ele não se planeja. Não, é chegar lá e fazer e tal. Se precisar eu uso um classificador. Na verdade é assim, ó. Se você se planejar, você vai seguir 3 regrinhas básicas. Uma delas é conhecer e entender as condições do contexto. Né? O palestrante, dependente de qual denominação, o palestrante vai lá, digamos que dentro da igreja vai estar pregando sobre o Sermão do Monte. Aí você vai pensar, poxa, dentro do Sermão do Monte, Jesus tem, nas traduções bíblicas, né, fala sobre as bem-aventuranças. O que seria uma bem-aventurança? Como é que eu faço isso em Libras? Você tem que conhecer primeiro. Então, a primeira dica do seu planejamento é conhecer o contexto, as condições do contexto, que é literalmente uma conversa que você tem que ter com o palestrante, com a pessoa que vai estar fazendo isso lá. Uma segunda dica é preparar e organizar os recursos linguísticos. Acabei de falar sobre as bem-aventuranças, né? Por exemplo, como eu vou falar bem-aventurança dentro de Libras? Tem uma coisa para pensar. Eu vou colocar esse vídeo fazendo a interpretação, tá? Bacana, o Sermão do Monte é legal. Dentro da casa espírita que tem outros termos, você também precisa conversar com o seu palestrante para saber o que está acontecendo. De repente ele está falando sobre o homem de bem, legal, bacana, mas ali dentro ele usa uma palavra como o amor de Deus é inefável. Olha que português lindo, mas você sabe o que significa inefável? Como eu coloco isso em Libras, uma vez que não existe ainda esse sinal? Você tem que saber o sentido da palavra para poder sinalizar e principalmente explicar isso para a comunidade surda ali presente. Olha que coisa. Conheça a situação linguística, conversa, vai lá conversar com o contexto. Eu vou falar sobre o Evangelho de Marcos, vou falar sobre Apocalipse, né? As questões das metáforas do nosso português que serão utilizadas, você tem que conhecer os significados para poder estar ali sinalizando e dando realmente significado à explicação que você está fazendo para o seu amigo surdo. O terceiro, dentro da estratégia, é reconhecer é o pós-reconhecimento, né, do ambiente. E aí sim é você saber para quem você está sinalizando. Para quem você está sinalizando? É claro que é para o surdo. Legal. Só que onde está esse surdo? Como é que é a estrutura, né, do local onde você está ali sinalizando? A igreja, por exemplo, o altar, né, onde fica ali o pastor ou o padre, ou se é dentro da casa espírita, em cima do palco, se é no térreo, se é no chão, se é na altura das pessoas, na altura da cadeira baixa. Onde você vai ficar? Normalmente, gente, eu tenho visto bastante o pessoal colocar os intérpretes de lado. Então ele está aqui, o intérprete está lá, ó, no cantinho, fazendo a sinalização, e ele está aqui, falando, e ele está aqui. Aí o surdo que de repente está no meio da plateia, ele está olhando, é claro, ele vai querer entender o que está acontecendo, vai olhar aqui, o intérprete sinalizando, mas no meio, o palestrante está falando e às vezes está jogando, sabe essas expressões? Você que já fez algum curso de retórica, você que trabalha com retórica, né, falando diante do público, você olha direto para a pessoa, e aí você nota, o cara que está ali palestrando, nota que o rapaz não para de olhar lá, e não é só ele, porque uma coisa que não é tão nova, né, a questão de Libras, né, dentro das igrejas ou dentro da casa espírita, chama atenção para aquele que ainda não conhece a língua. Muitos acham lindo, bonito. Nossa, aquele rapaz está ali na frente, aquela moça está ali, está fazendo, nossa, que coisa maravilhosa, que bonita missão. Só que acaba saindo a atenção do palestrante e indo para o intérprete.
uma coisa que eu tenho visto bastante na TV, eu acho isso maravilhoso ser feito, ser mostrado. O pessoal está mostrando ali o trabalho do intérprete, que é ele estar do lado de quem está promovendo a palestra. Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2020, início de 2020. Então, desde a posse do presidente atual, que a gente tem visto cada vez mais os intérpretes atuando ao lado da pessoa que está palestrando, está ali falando, o público, né, no geral está ali e o cara está bem do lado, aqui, está sinalizando de um lado, sinalizando do outro. Espetacular, é isso, sabe por quê? O surdo, né, o nosso amigo surdo, a comunidade no geral, vai estar olhando para aquele que está falando e a pessoa que está do lado. Então ele vai estar prestando atenção. Olha que bacana, que respeito isso. Isso é muito legal. Agora é claro, se você está gravando, que nem no meu caso, estou gravando um vídeo aqui, eu posso jogar para o cantinho da tela enquanto está acontecendo, né? Por exemplo, o culto, né? O culto evangélico que normalmente é filmado e é jogado a projeção na parede para que o pessoal acompanhe, né, os louvores que estão sendo tocados e tal. Você pode jogar também uma câmera no intérprete e colocar ele lá em cima. É uma opção, né? Opção, é a minha opinião também referente a isso. Pode colocar. Se você vai para dentro de uma sala de aula, lá na escola dominical, ou se dentro de uma sala de aula mesmo, né, do estado, do município, uma coisa que eu tenho visto é coloca o intérprete lá no canto e o professor aqui no meio ensinando. De repente, a disciplina é matemática. E aí? O cara está fazendo cálculo lá, aí o aluno surdo, ele não sabe se olha para você, intérprete, ou se olha para a lousa para aprender. Aí é que mora as questões de percepção, né? Perceber aonde vai estar. É questão, literalmente, de conversar com aquele que está ali, com o professor, no caso, se é dentro de sala de aula, se é aula dominical, junto com aquele que está falando para os demais. Se é dentro da igreja, o pastor está pregando, o padre está falando, vai lá do lado, conversa com eles. Fala, gente, olha, explica essa questão do respeito, leva isso à frente. Se você já fez ali o seu planejamento, já viu a situação do contexto ao qual você vai sinalizar, né? Já viu a questão linguística também, que é importante, gente, é muito importante. A questão linguística, já viu? Então é hora você investir nisso. Vai, conversa e vê se você consegue ficar lado a lado. Enquanto fala, você segue. Ele vem para cá, você vem junto, sempre sinalizando. No momento do louvor, vai para frente. Vai para frente, se não tiver uma câmera, né? Se de repente a igreja ou o salão ou a casa não tiver disponibilizando para você, intérprete, a câmera para você também estar junto na filmagem, vai para frente e sinaliza. Uma coisa que nós intérpretes não podemos ter para nós, uma vez que abraçou a profissão, né, abraçou o ministério, a profissão, a responsabilidade, é não ter vergonha. Ah, nossa, mas vai todo mundo estar olhando para mim? Sim, mas principalmente aquele que precisa da sua interpretação e sinalização. Se você tiver isso para você, é o principal para a gente começar a trabalhar as sinalizações. Eu vou colocar aqui aí no vídeo falando sobre... Não, vou pegar o vídeo anterior, mais fácil, vou fazer isso. Vou pegar aquele de João 14, onde eu mostrei como é feito e tal, como é que eu interpreto a questão do chegar a Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos fazer isso na prática. Vou colocar o vídeo aqui e a gente vê uma simultaneidade. Bacana? Espera aí.